Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, peça licença ao seu telespectador, porque nessa hora você vai se travestir de Ana Maria. Eu sou a Ana Maria, essa catarinense, que nasceu cheia de sonhos, cheia de garra, cheia de vida, cheia de vontade de viver. Eu trabalhava naquele restaurante em Blumenau, nossa cidade, Santa Catarina. Eu gostava do que eu fazia. É fundamental que as pessoas gostem daquilo que elas fazem. E eu amava o que eu fazia. Eu trabalhava como atendente num restaurante e ali havia um cidadão simpático, o gerente. Aliás, o gerente era mais simpático do que deveria ser, para mim, pelo menos. Josimar. Ele me tratava bem. O Josimar me tratava a pandeló, mas como estávamos num restaurante, digamos que ele me tratasse assim, a filé mignon, com aquele arroz bem gostoso, aquele risoto especial. Aí eu era muito bem tratada. Aquele homem nunca escondeu. Ele estava em processo de separação quando já trabalhava no restaurante como gerente. Ele era um homem simples, bacana. E, na verdade, havia um probleminha no processo de separação dele, porque, afinal de contas, ele tinha com a mulher, a esposa, ele tinha uma criança. Essa criança de nome Pedro. E ele não era uma criança normal, entre aspas. Eu tenho muito medo de usar essa palavra. Porque quando eu uso normal, entre aspas, eu tenho medo que as pessoas em casa reflitam e falem, então anormal. Não, nada de normal. Era uma condição especial. Nunca foi detectado ao certo o que o Pedro tinha. Era uma espécie de uma síndrome, mas sem uma denominação. Porque, afinal de contas, o Pedro, ele tinha uma desvantagem intelectual. Ele tinha limitações importantes. Para que vocês tenham uma ideia, o Pedro, até aquela data, ele não conseguia andar e ele também não conseguia falar. Então, o Josimar, que estava em processo de separação, qual era a questão dele? Eu vou me separar, mas e o Pedro? Ele não queria que o Pedro ficasse exatamente com a ex-mulher, porque ele desconfiava da condição da ex-mulher de dar conta de tudo que era o Pedro. Tinha uma pessoa da confiança dele, a dona Lourdes, a mãe dele, a avó do Pedro. Ela era uma mulher muito preparada para fazê-lo. Então ele, o Josimar, ele precisava convencer a ex-mulher de que o ideal para o Pedro seria ficar com a avó, ficar com a Lourdes. E aí foi uma luta, porque você sabe, há sempre ressentimentos na hora de uma separação, sem julgamento, mas há sempre ressentimentos. E foi exatamente por isso que, na hora da separação, o Josimar, depois de muitos argumentos, conseguiu convencer a ex de que o melhor lugar para ele seria na casa da avó. E foi para lá que ele foi. Uma vez estando livre, essa foi uma condição que eu impus, Josimar poderia assumir comigo agora um compromisso. E foi assim que nós começamos oficialmente o nosso namoro. Foi gostoso. Não é fácil a gente fazer parte da vida de um homem que saiu de um relacionamento. Óbvio que não é. Em nenhum momento ocorre isso com facilidade. Você que está acompanhando a minha história, que passou por isso, sabe do que eu estou falando. É difícil sempre. No entanto, com o nosso carinho, com o nosso amor, a gente ia se completando. Então, naquele 2014, a coisa veio crescendo. E 3 anos depois, era 2017, 3 anos depois, nós oficializamos o nosso namoro. Oficializar é casar-se no civil. Eu e o Josimar, nós nos casamos.
No entanto, o Pedro, que estava com a mãe do Josimar, Dona Lourdes, era muita barra, era muito problema para a mãe do Josimar resolver, porque ela não tinha apenas o Pedro, ela tinha outros problemas familiares para resolver, e ela já é uma senhora de idade. E tem um momento que começa a pesar. Você pensa que é fácil cuidar de uma criança que não anda, que não fala, que tem problemas de ordem psíquica e, portanto, em alguns momentos se tornava até agressiva, porque o Pedro, ele não gostava de carinho. Não gostava. Não é que ele não gostava de carinho, é que o intelecto dele ainda não compreendia, na verdade, o que era um carinho. Então, às vezes, ele respondia ao carinho com uma certa rispidez, ele, às vezes, respondia ao carinho até com uma certa agressividade. Então, o Pedro era uma questão a ser vivida de perto e com todo cuidado. A Dona Lourdes, ela, por um problema ou outro, falou com o Josimar, falou: filho, será que não haveria, assim, um outro jeito da gente conduzir a história do Pedro? E aí o Josimar chegou em mim. Eu era a mulher dele agora. Nós havíamos nos casado oficialmente. E ele chegou em mim e falou: ô Ana, está difícil para minha mãe, está problemático para minha mãe. Eu queria trazer o Pedro aqui para casa. Para você, tudo bem? Ô Paulinho, pergunte assim, olhando nos olhos de quem está te assistindo agora. É fácil você dizer que está tudo bem para assumir uma criança com todas essas questões citadas por mim? Aí a pessoa diz: mas se você ama o pai do Pedro, tá? Eu o amava. Eu também era amada por ele e respeitada. Mas não é fácil. No entanto, eu naquela hora, por uma questão de intuição, por uma questão de amor, respeito humano, eu respondi então para o Josimar: tudo bem, eu vou dar uma força na questão do Pedro. Eu até havia entendido nas entrelinhas daquilo tudo que não era uma condição, uma coisa para sempre, não seria definitiva aquela situação. Eu iria tomar conta do Pedro por algum tempo. Ok. Eu topei. E aí o Pedro veio para casa. E aí começou um desafio. Não é fácil, não. Uma criança que tem essa limitação não é fácil, não. Ele não andava, ele não falava, ele não aceitava ir para a escola, porque eu comecei a enfiar na cabeça que o Pedro precisava se socializar. Não era uma coisa discutida pela mãe do Josimar, a Dona Lourdes, não era uma coisa nem discutida pelo Josimar, mas eu comecei a enfiar na cabeça que o Pedro precisava de socializar-se, precisava ir para a escola. E aí, eu fui atrás. Não foi fácil. Você vai numa escola, você vai noutra, mas com essa limitação não dá. Não é fácil você convencer as pessoas de que uma criança que não sabe falar, que não sabe andar, e que às vezes, até por tudo isso, se manifesta de uma maneira mais atabalhoada, não é fácil que ela seja aceita dentro de uma instituição estudantil. Mas eu consegui, depois de muita luta, uma escola, e eu levei o Pedro. O primeiro dia. Quem visse o Pedro no primeiro dia na escola tinha certeza absoluta de que não ia dar certo. Ele não queria. Lógico que não. Crianças normais têm dificuldade para ficar o primeiro dia na escola. E ele, então, ele não ia ficar. Era o que todo mundo dizia. E eu tive que me sentar na sala de aula como se aluno eu fosse. Eu me sentei numa das cadeiras, lá no fundo. De vez em quando, o Pedro olhava assim para mim, sabe? Eu estava lá. Eu via que necessitava daquilo. Eu fui ficando com ele, até que ele se adaptasse. Não importava quanto tempo passasse. E o tempo correu. E o tempo passou. 3, 4 meses. Aí eu comecei a sair um pouquinho da sala, ficava no pátio,
Aí um dia eu arrisquei. Do pátio eu saí para fora da escola e fui até a minha casa. E nesse dia, então, a professora, feliz da vida, me comunicou que o Pedro não estranhou ter ficado sozinho na escola. E aquilo foi de uma vitória tão grande, parecia que era uma coisa tão pequena, o Pedro ter ficado na escola sozinho. Já foi uma grande vitória, mas as vitórias não pararam por aí, elas começaram a se suceder, porque o Pedro, ele começou a se desenvolver na escola, vendo os outros, vendo as outras crianças, ele começou a se desenvolver. Daí a pouquinho, ele começou a ficar de pé, ele não ficava. Ele tinha grandes dificuldades para ficar de pé, ele começou a ficar de pé. Ele começou a trocar os primeiros passos e ele começava a balbuciar as primeiras palavras. Ele começava a se desenvolver. Mas aí eu viveria uma grande emoção. Quando ele começou a balbuciar as primeiras palavras, e isso já tinha um certo tempo, tá? A nossa convivência já corria pelo menos aí 1 ano e meio, 2. Ele começou a balbuciar as primeiras palavras, eu estava dando um banho nele, na banheira, ele adorava brincar com a água na banheira. E nesse dia, feliz da vida, porque ele estava na banheira, eu dando banho nele, eu comecei a perceber que o Pedro olhava para mim e dizia: mama, 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 mãe. Parei, prestei atenção e entendi. Eu olhei para ele e falei: Pedro, você está querendo falar mamãe? Vai. Você está querendo falar mamãe? Eu me emocionei. Eu não tive condição de manter o diálogo, de levá-lo avante. Depois, quando eu estava no particular com o Josimar, o pai dele, eu falei: vem cá, Josimar, você está ensinando o Pedro a me chamar de mãe? Não. Você sabe que eu não minto, jamais faria isso. Se isso aconteceu, foi coisa espontânea dele. E aí a ficha começou a cair, comecei a dar mais valor àquilo. Será que com a convivência o Pedro está me elegendo a mãe? A prova maior eu tive o dia que eu levei o Pedro para fazer exame de sangue. Ele teria que passar por uma bateria de exame. Ele não tinha problema nenhum com essa coisa de seringa e de agulha. No entanto, naquele dia, no movimento mais brusco por parte do enfermeiro, o Pedro se assustou por uma coisa ou outra, quando o enfermeiro veio para o lado dele com a agulha, com a seringa, e ele estava com o bracinho assim preso, para que o sangue fosse retirado, ele se desesperou e entrou em pânico, e nessa hora ele fez: mamã. Foi um desespero que eu consegui captar, que vinha da fala do Pedro embargado, do olhar do Pedro, e ali eu entendi que aquele mamãe era para mim. E foi nesse dia, nesse exame, que eu abracei o Pedro pela primeira vez, com o significado do abraçar um próprio filho. Eu abracei o Pedro com muito amor, com muito carinho, como se eu abraçasse o próprio filho. E aquela palavra citada por ele, balbuciada por ele, mamá, tropeçando nas consoantes e vogais, eu dei um valor tão grande para aquilo teve um significado tão grande que foi como que se o meu coração se expandisse, se enchesse de amor. E naquele dia, eu coloquei não na minha cabeça, mas dentro do coração: olha aqui, eu vou ser a mãe do Pedro. Eu quero ser a mãe do Pedro. Mas como? Eu não sou a mãe dele. Quer dizer, biologicamente falando, eu não sou a mãe dele. Tecnicamente falando, sim. Eu sou a que cuida, eu sou a que dá carinho, eu sou a que dá amor, eu sou a que dá banho, eu sou aquela que ficou na escola com ele,
Eu sou aquela para quem ele balbuciou a primeira vez na banheira. E eu sou aquela para quem ele pediu socorro na hora de fazer o exame de sangue. Eu quero ser a mãe do Pedro. Mas é possível? O meu marido é o pai. A mãe do Pedro existe? A mãe biológica do Pedro? Ela existe. Então eu fui falar com uma advogada. Essa advogada disse a mim o seguinte, falou, olha, do ponto de vista legal é possível. Do ponto de vista legal é possível. Mas para isso você vai ter que convencer a mãe biológica, porque ela pode retirar o nome dela do registro e você colocar o seu. Ainda havia uma outra possibilidade, ela manter o nome dela no registro e eu colocar o meu junto, como uma segunda mãe. Do ponto de vista legal é possível. É bom que a gente diga para que outras pessoas que estejam assistindo a minha carta, a minha história, possam entender o que se passou. É possível. Mas como você vai convencer a mãe biológica a fazer isso? Como? Se eu sou a nova mulher do Josimar, se houve aquele senão na hora da separação, porque sempre haverá, como é que eu vou conseguir convencer essa mulher a me dar esse direito? Como é que eu vou conseguir, a não ser que eu peguei o celular, eu entrei no WhatsApp do celular, eu gravei assim, eu estava tremendo, eu tremia. Eu peguei assim o celular, eu tremia. E foi tremendo que eu fui gravando aquelas palavras. Para a mãe do Pedro. Olha, eu nem sei como começar essa mensagem para você, mas eu gostaria de fazer um pedido totalmente inusitado e diferente para você. Eu sou a Ana. Eu gostaria de ser a mãe do Pedro. Mas a mãe do Pedro oficialmente falando. E para que isso possa ocorrer, você teria que tirar o seu nome do documento do registro do Pedro para que eu pudesse colocar o meu. Tá bom, será? Eu desliguei, mandei a mensagem. Eu mandei a mensagem, mas eu queria me esconder. E o medo que eu fiquei, e o arrependimento. Já no segundo seguinte, eu me senti arrependida. Mas que loucura é essa? Que loucura é essa? Onde você já ouviu dizer que uma mulher tenha feito isso? Pedindo à mãe biológica do filho, a ex do seu companheiro, para que ela autorize a tirar o nome dela do registro. Tirar o nome dela do registro e colocar o meu nome no registro. Eu fiquei olhando para o celular, um dia, nada. 2 dias, nada. 3 dias eu falei, puxa, a mulher ficou com raiva de mim. Deu azul. Você sabe, você que tem o WhatsApp, que quando dá azul a pessoa ouviu a mensagem. Escutou, mas não havia resposta. Já 3 dias depois, não tinha resposta. E eu me condenando, que loucura que eu fiz, que bobagem que eu fiz. Mas depois do 3º dia que eu tinha mandado a mensagem, eis que eu começo a ler uma resposta que chegou. E essa resposta eu peço a licença a vocês, porque eu vou ler tal qual ela veio. Dizia assim, a resposta, eu tremia de medo, com medo do que ela pudesse ter dito. E eu comecei a ler. Respondi a mãe do Pedro, para mim, Ana. Ana, desculpa a demora, é que eu precisava de um tempo para pensar, mas eu comecei errado, porque eu estava pensando muito em mim. Eu estava pensando muito em mim, Ana. Quando o Deus que eu sigo com fé na Assembleia de Deus falou comigo. E Deus disse assim para mim,
no meu pensamento. Pense não em você. Pense não em você, mas pense em Pedro. E sabe, Ana, quando eu pensei no Pedro, as lágrimas vieram, porque eu concluí que o Pedro só tem uma mãe. Ele não tem duas. O Pedro não tem duas mães, ele só tem uma. E essa mãe que ele tem é você, Ana. A mãe que o Pedro tem é você. É você quem cuida dele, quem dá banho. É você quem o levou para a escola. Foi com você que ele deu os primeiros passos. Não foi comigo. Os primeiros passos do Pedro foi com você. Você, Ana, você foi com ele a treinar e a desenvolver a própria fala. Foi com você que ele desenvolveu a fala. E talvez tenha desenvolvido com a única intenção de pronunciar. Mamá, 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 mamãe. Foi para você, Ana. Quem sou eu, Ana, para desfazer essa ligação que supera o terreno, para que seja uma ligação muito espiritual? Ana, você o ama como filho. Ele te ama como mãe. Então, olha, nada mais justo do que você ser a mãe dele. Nada mais justo do que você ser a mãe dele. E para isso eu não vou me opor. Eu estou dizendo a você que eu vou fazer o que você pediu. Eu vou tirar o meu nome do documento do Pedro para que o seu seja colocado em destaque. O amor venceu. O amor venceu. Porque o amor sempre vence. Ou tem gente que dirá, nem sempre é assim. Mas nesse caso foi. Era uma mensagem de áudio, mas se tivesse sido pessoalmente, posteriormente a ela, eu teria dado um abraço muito apertado nela. Depois até houve um encontro entre mim e ela. Foi exatamente na igreja Assembleia de Deus que ela frequenta, onde ela, do púlpito, deu seu testemunho, falando do Pedro e de mim. E onde ela fez apenas um pedido, para que eu dê ao Pedro a educação também espiritual, o conduzindo à igreja e a Deus. É o que eu procuro fazer no nosso dia a dia. O documento ficou pronto e, por uma incrível ironia do destino, ficou pronto exatamente no dia 26 de julho, no dia dos avós. Ficou sendo uma homenagem da minha família, porque ninguém para representar melhor a família do que a figura de um avó que cuidou tanto do Pedro, a figura de um avô no dia dos avós. Por incrível que pareça, isso tudo foi necessário. Eu não sou apenas a mãe do Pedro, de fato, mas agora também sou de direito. E por que isto teve que ocorrer? Você me perguntará, mas por que, Ana, que isso teve que acontecer? Porque os casais são assim. Os casais estão juntos, mas, porém, podem se separar. E foi até o que aconteceu. Eu e o pai do Pedro, Josimar, da maneira mais civilizada do mundo, nós estamos seguindo hoje cada um para o seu lado. Mas eu e o Pedro, seremos para sempre unidos no amor de mãe e de filho. Eu adotei e sou a mãe de fato e de direito do Pedro. Que história linda, que coisa verdadeira esse amor incondicional, esse amor de mãe. Ana, eu
queria, no final dessa nossa narrativa, ouvir você. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência para essa nossa audiência através do Show da Saúde. Quero te ouvir, Ana. Fala. E acredito que ela foi extremamente corajosa de ter aberto a mão de ter o Pedro, assim, na certidão de nascimento, né? Porque é só um documento. Eu sei, ela sabe, todo mundo sabe, quem gerou foi ela. Eu estou aqui como a madrasta dele, que agora é a mãe afetiva, mas a nossa convivência é surreal. Mesmo que ele não fale, a gente se entende muito pelo nosso dialeto familiar. Não quero romantizar nada, mas acredito que deveria ser uma atitude normal vindo de outras mulheres também, outras mães. E sem julgamentos, sério. Vai com o coração aberto, sem julgamentos. Por que tantos pais podem e por que a gente fala tanto porque ele é homem, pode? Não. A responsabilidade é igual para os dois. E tá tudo bem uma mãe fazer isso também. Então faz pouco mais de 1 mês e meio, 2, que meu nome está na certidão de nascimento. O Pedro agora carrega o meu sobrenome. E essa é a nossa história, carregada de muito amor. Eu espero que essa história inspire em vocês e que vocês curtam muito. Mais amor, mais amor. Ó, coraçãozinho para vocês. Mais amor, né? Mais amor, Mais amor. E esse coração, eu estou dedicando a você, Ana, ao Josimar, a dona Lourdes, a avó, foi tão importante. A mãe biológica que teve essa compreensão, Luciano. Com certeza. A mãe biológica tem a sua importância nisso tudo. Né? Todos são muito importantes nessa história. E como eu gostaria que esse tipo de história ficasse como um exemplo de saúde do coração, saúde espiritual, porque esse é o nosso Show da Saúde. Exato. E é uma saúde em todos os aspectos. Agora, você também tem uma história bonita para eu contar. Você vai escrever para mim? Claro. Sabe como é que faz? Sei, Como é é só que é? mandar no e-mail Paulinho Boa Pessoa, história@gmail.com. Fácil, Facinho. manda Pode mandar. que a gente recebe. Isso. Estou aguardando, né? Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um.